Cultura bacteriana e meios de identificação. De forma geral, são preparações químicas feitas com vários componentes e nutrientes necessários para o desenvolvimento de alguns micro-organismos. São conjuntos de substâncias formadas com a finalidade de fornecer nutrientes para que os micro-organismos se multipliquem. O desenvolvimento destes organismos permite, entre outras coisas, a sua identificação e análise. O meio necessário para o crescimento in vitro dos micro-organismos interfere em seu desenvolvimento. O mesmo ocorre com outros fatores, como a temperatura e tensão de oxigênio. Quando inoculamos um micro-organismo em um meio de cultura que apresente fatores ambientais favoráveis, ele inicia o seu desenvolvimento. Os meios de cultura são classificados em alguns tipos: meio de transportes, que não possui nutrientes, apenas um agente redutor; meio seletivo, utilizados para selecionar espécies que serão isoladas e impedir o crescimento de germes. Ele permite o crescimento de um certo tipo de micro-organismo e inibe o crescimento de outros micro-organismos. Meio diferencial. Serve para distinguir os vários gêneros bacterianos e espécies, também que promove uma mudança na coloração das colônias de bactérias, possibilitando a distinção de vários gêneros e espécies de micro-organismos. Meio indicador. Possibilitam a análise das propriedades bioquímicas dos micro-organismos, facilitando a sua identificação. Meio de enriquecimento. Possui muitos nutrientes, serve para resgatar cepas que estão morrendo e semeia ela em meios de enriquecimento. Assim, ela vai se nutrir e se multiplicar bastante para o próximo meio de cultura. Principais técnicas de semeadura. Iniciando pela semeadura, com o método conhecido por esgotamento, que consiste em isolar colônias bacterianas específicas para que possam ser, após o crescimento, reisoladas, facilitando sua identificação. A técnica consiste em colocar inicialmente uma quantidade controlada do material a ser analisado, numa placa com agar, que, como vimos, pode ter diversas composições. Com o auxílio da alça estéril ou de um Schwab, com o material é feito um inóculo inicial num dos cantos da placa. E com o auxílio da alça geralmente disposta no ângulo médio de 45 graus em relação ao agar, e de forma suave, para não romper a camada superficial do agar, é realizado um espalhamento em forma de estrias que cobrirá metade da placa. Em seguida, paralelo a essas estrias e sem sobrepor, são feitas as estrias que cobrirão 1/3 da placa, sem tocar nas estrias anteriores. E por último, e mais importante, é coberto o último 1/3 dessa forma e sem tocar as estrias anteriores, terá cada vez menos material na alça e nesse último 1/3 da placa ocorrerá o crescimento de colônias isoladas para seu possível reisolamento ou identificação. Outro método muito empregado nos laboratórios de microbiologia é o de semeadura quantitativa, que visa também de se identificar o micro-organismo naquela cultura. Também possibilita a ideia da quantidade do mesmo que possa existir naquele material. Como na técnica anterior, é levada uma quantidade controlada de material para a placa inoculada em um dos cantos da placa de agar. Com o auxílio da alça, nas mesmas condições da cultura anterior, é feita uma linha reta, levando o material inoculado no canto para o canto oposto da placa. Depois disso, iniciando novamente no ponto de partida, são feitas estrias paralelas à linha inicial, espalhando esse material por toda a placa. Dessa maneira, em ambiente controlado, é possível contar o número de colônias que tiveram crescimento em um tempo e temperatura controlados, e assim estimar como está a quantidade de bactérias naquele material utilizado. Técnica de coloração de grã. O método de coloração de grã consiste em tratar sucessivamente um esfregaço bacteriano fixado pelo calor, com os reagentes violeta, digerciana Lugol, etanol acetona, descolorante e fucsina. As bactérias que adquirem a coloração azul-violeta são chamadas de gram-positivas, e aquelas que adquirem a coloração vermelha são chamadas de grãs negativas.
A coloração de Gram é um dos mais importantes métodos de coloração utilizados em laboratórios de microbiologia e de análises clínicas, sendo quase sempre o primeiro passo para a caracterização de amostra de bactérias. A técnica tem importância clínica uma vez que muitas das bactérias associadas às infecções são prontamente observadas e caracterizadas como gram-positivas ou gram-negativas. Exame macroscópico. Permite análise do tamanho das colônias, aspectos morfológicos, coloração da colônia em diferentes meios. O exame macroscópico da cultura permite uma análise do tamanho, aspecto morfológico e coloração da colônia em meios simples e seletivos. Além disso, pode-se constatar a pureza da cultura. Culturas mistas ou contaminadas podem levar a erros significativos de identificação. Uma única colônia deve, portanto, ser replicada para a realização dos testes bioquímicos. No caso de haver mais de um tipo de colônia, os diferentes tipos devem ser replicados e analisados individualmente. Exame microscópico. É feito através da coloração de Gram. Se observa as características além de confirmar a pureza da cultura. E exame a fresco. O exame microscópico se faz através da coloração de Gram, observando-se as características morfológicas dos bacilos ou cocos. Confirma-se a pureza da cultura. Pode-se realizar também o exame a fresco a partir de uma cultura em caldo, colocando uma gota de cultura entre a lâmina e laminula e observando ao microscópio de campo escuro em objetiva de 40. Deste modo, pode-se verificar se a bactéria é móvel ou imóvel, além de sugerir o tipo de movimento. Os principais grupos bacterianos de importância clínica são os enterobactérias, não fermentadores, estafilococos, streptococcus e enterococos. Os principais grupos de importância clínica pertencem às famílias das enterobactérias, não fermentadores, estafilococos, streptococcus, enterococos. Compreender as características em comum que definem estas famílias é essencial para a identificação preliminar. As enterobactérias compreendem um grupo heterogêneo de bacilos gram-negativos, fermentadores de glicose, constituindo atualmente de 42 gêneros e mais de 100 espécies. Algumas poucas espécies são patogênicas, causando enteroinfecções no homem e animais. Outras são consideradas patógenos oportunistas, geralmente associados a infecções relacionadas à assistência à saúde. Alguns exemplos de testes bioquímicos. Um dos testes são oxidase, teste-chave para diferenciar entre as famílias de Pseudomonadácea e Enterobacteriaceae. É útil para especificação e identificação de muitas outras bactérias, aquelas que tendem a usar o oxigênio como aceitador de elétrons final em respiração aeróbica. Prova de catalase. Tem a finalidade de verificar a presença da enzima catalase, que decompõe H2O2 em água e O2. E desta forma, acaba distinguindo os grupos de Staphylococcus e Streptococcus. Existem vários outros tipos de cultura e identificação bacteriana, citamos os principais tipos, ainda existem vários outros, e por enquanto é só isso. Obrigada.